Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 6 até o 8, até o 9. Gênesis 3, versículo 6 até o 9. Até o 10. O tema da palavra dessa noite é: aparências encobrem a verdade. Aparências encobrem a verdade. Diz assim, versículo 6: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. E então os olhos de ambos, e então os olhos de ambos, e então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas da figueira e cobriram-se. Versículo 8. E então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou-lhe: aonde estás? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. E tive medo, porque estava nu e escondi-me. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, vem sobre as nossas vidas nessa hora, no nosso coração, no nosso espírito, em o nome de Jesus. E tudo aquilo que os Satanás e seus demônios tentam contra este culto, contra esta palavra, caiam já por terra no poder do nome de Jesus. Declaro, esse lugar está propício para a atuação do Espírito Santo e da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, igreja? A Bíblia está dizendo aqui que teve um momento, no momento do Éden, eu vejo que a maior perda do Éden não foi somente o lugar do Éden, não foi apenas o lugar físico do Éden. A maior perda aqui, querido, que houve, foi danificada uma aparência que havia em Adão e Eva. Aqui eles perderam uma identidade que eles tinham. E começaram a viver uma aparência que não era conforme a aparência que Deus tinha dado a eles. Amém, igreja? E isso trouxe consequências. Trouxe consequências de tanto que eles esconderam da presença do Senhor. E, aleluia. A gente até sai daquilo que a gente estava falando. Satanás, em nome de Jesus. Deus quer curar a tua identidade hoje, querido. Talvez a tua aparência hoje foi contaminada, foi perturbada,
foi tirado, mas Deus quer trazer algo novo para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, o que eles perderam não foi apenas o lugar físico do Éden, um lugar maravilhoso que havia. Eles perderam outras coisas. Esqueceram, né? Onde eles olharam para aquela árvore, comeram do fruto, comeram da árvore, e eles ficaram confundidos, eles ficaram, né? A Bíblia diz que assim que eles comeram, eles participaram daquele fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, eles se encontraram de uma outra forma, eles se viram de uma outra forma. Amém, igreja? E esta forma que eles se encontraram, não era aquilo que Deus tinha projetado para a vida deles. Em o nome de Jesus. Talvez hoje, querido, você está aqui, ouvindo a voz do Senhor, vendo um lugar propício, um lugar da atuação de Deus, um lugar de cura. E isso, em nome de Jesus, vai mudar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Vai mudar a sua visão de percepção de todas as coisas, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? A Bíblia diz que Ló esqueceu da onde havia saído. Quem que era Ló antes de conhecer Abraão, antes de conhecer a Deus? Quem era Ló antes de andar com Deus? Quem era Ló antes de conhecer a Deus, querido? Ló era apenas o quê? Um filho que veio de um pai de vários traumas, um filho de alguém, né, que acabou ficando sem seu pai, sem a sua mãe. Não havia, gente, Ló não tinha possibilidade de nenhuma vitória, não tinha possibilidade de nada. Mas a Bíblia diz que Abraão tomou a responsabilidade de Ló para ele. Abraão tomou aquela responsabilidade de Ló. E a Bíblia diz que aquilo mudou a vida de Ló. Aquela identidade que tinha Ló, aquela aparência que Ló tinha, era uma aparência falsa, querido. A aparência da impossibilidade, a aparência de nada ia dar certo na vida dele. E ele começou a andar ouvindo a Deus, falando com Deus, e Deus começou a mudar a sua história. A Bíblia diz que Ló prosperou, igualmente prosperou Abraão, querido. Ló criou uma nova identidade, Ló criou uma nova característica, Ló criou uma nova aparência. A Bíblia diz que Ló se tornou rico. E aonde os dois, Abraão e Ló, os dois não puderam viver no mesmo lugar, tanto que se separaram. Uma coisa eu te digo para você nessa noite, meu irmão. Enquanto Ló ouviu a Deus, enquanto os olhos de Ló estavam em Deus, a coisa andou certo. A sua visão era saudável, o que ele enxergava era saudável. Mas chegou um momento da vida de Ló, que Ló começou a perder a essência, a aparência. Por quê, querido? Porque Ló esqueceu da onde ele havia saído. Se você está crescendo hoje, se você tem algo na sua vida, se você prospera como empresário, como homem de Deus, você prospera nas áreas da sua vida, meu irmão, nunca esqueça da onde você saiu. Amém, igreja? Ló perdeu a visão de onde ele saiu. Ló perdeu a visão de que ele saiu de uma família, né, que ele ficou sem pai, ele ficou órfão. Ele ficou alguém órfão. Então ele não havia possibilidade de nada. Mas ele perdeu.
Ele perdeu a identidade, ele perdeu a aparência que ele tinha de antes, porque algo aconteceu na sua vida, né? Mudou, ficou rico, mas ele esqueceu de onde ele saía. E isso começou a trouxe uma imagem falsa na vida de Ló, uma imagem falsa de que chegou um momento que Abraão falou para ele: Ló, nós vamos decidir agora, você vai para lá e eu vou para cá. A Bíblia diz que Ló, ele olhou, ele viu. E a visão dele, ele comparou o lugar que ele viu como o Éden, um lugar maravilhoso. Ele enxergou como um lugar grande. Ele enxergou como um lugar maravilhoso para ele. Por quê, querido? Porque a aparência de Ló tinha sido transformada, tinha sido modificada. Ele se tornou uma aparência falsa. Ele tinha uma aparência verdadeira, da onde ele saiu, e se tornou com uma aparência falsa. Aí que é o problema, né? Quantos estão aí? O nosso papel como igreja, como homens de Deus, mulheres de Deus, é restaurar, querido, em nome de Jesus, o que foi perdido no Éden. Mas não foi o lugar. O que foi perdido no Éden foi muito maior do que o lugar, querido. Amém, igreja? Em nome de Jesus, o que se perdeu no Éden foi além da aparência. O que se perdeu no Éden, meu irmão, foi a verdade deles mesmos. Quantos estão entendendo? A verdade sobre eles mesmos, eles perderam. Eles perderam. Ló, quando ele enxergou, quando ele viu a campina, aquilo era maravilhoso, aquilo era bonito aos seus olhos. Mas porque ele já estava completamente tomado por uma imagem que não era dele, não era aquilo que Deus tinha colocado sobre Ló. E as imagens e as aparências encobrem as verdades. E não deixe que nada, querido, possa encobrir a verdade que há em você em nome de Jesus. Amém? A verdade que é em você, meu irmão. Em nome de Jesus. A aparência, meu irmão, é uma falsificação do que realmente é. O que realmente Ló era, se perdeu porque ele mudou. Ele se tornou um homem próspero. E aquilo atrapalhou a vida dele, querido. Atrapalhou no sentido de ele não conseguiu mais ouvir a Deus. E eu te pergunto, será que ele ouvia a Deus por causa de Abraão? Será que ele ouvia a Deus só por causa de Abraão? Será que ele criou essa identidade? Uma aparência maravilhosa, né, de enxergar, de ver Deus? Será que ele construiu só por construir? Não construa nada só por construir, querido. Em nome de Jesus. No Éden, eles adquiriram uma aparência totalmente fora do que Deus tinha para eles. Ló adquiriu uma aparência totalmente fora do que Deus tinha para ele. Quantos estão entendendo? E o problema maior de tudo de Ló foi porque ele alcançou uma altitude, uma posição mais alta. Ele saiu do zero para um nível mais alto, em vertical. Ele saiu do zero, verticalmente, e foi para uma posição maior. E eu comecei a pensar nisso. E Davi? A Bíblia diz que Davi saiu da onde, meu irmão? Davi saiu como rei da onde? De um pasto. De um pasto saiu um rei.
a sua verdade. Aleluia. A verdade dele qual que era? Alguém que cuidava de ovelha, querido. Alguém que cuidava de ovelha. E a imagem que Davi tinha, ela foi sempre ameaçada. A imagem que ele queria chegar sempre foi ameaçada por uma falsidade que chegou sobre ele no tempo que ele era rei. Sabe o que é isso? Davi esqueceu da onde ele saiu. Você está no auge hoje? Não esqueça de onde você saiu, meu querido. Porque foi lá no reino, foi lá na posição de rei, que aconteceu algo na vida de Davi. Quantos estão entendendo? Davi esqueceu de onde ele havia saído, assim como Ló. E é um perigo isso, meu irmão. E é um perigo. E quem vive na falsidade está sempre ameaçado. E Davi precisava corrigir aquilo. Davi precisava mudar aquela história. Davi precisava ser curado daquilo. Amém, irmãos? Ele precisava mudar, ele precisava lembrar. A Bíblia diz que para isso ele teve que escrever 7 salmos. Escreveu 7 salmos para ser curado. Aleluia. E ele sempre seria ameaçado, sabe por quem? Pela verdade. Meu Deus. O que Deus falou para Adão? Adão, aonde você está? Quem que ameaçou? Quem que trouxe uma palavra sobre Adão? Foi Deus, querido. E ele estava onde? Escondido. E Jesus veio e disse: a tudo que é encoberto será... Hein, irmãos? Tudo que é encoberto será descoberto. Você pode levantar sua mão e falar: misericórdia da minha vida. Não adianta, meu irmão. É Deus que expõe. É Deus que aponta. É Deus que fala. O que você está fazendo aí, Adão? Ah, Deus, eu ouvi. Ele ouviu ou não ouviu, irmãos? Mas aquilo que ele ouvia de Deus não trouxe uma aparência, uma verdade sobre ele. E eu te pergunto, quantas as pessoas hoje encobrem as suas aparências? E quantos são confrontados para mudar? Nós estamos aqui para mudar, amém, irmãos? Em o nome de Jesus. Mas tem muitos que na hora da mudança questionam. Davi, a Bíblia diz que Davi teve até que contar uma historinha, né? Para tentar encobrir. E o profeta veio e... Quantos estão entendendo? Quando Davi viu a consequência do que ele havia feito, meu irmão, a consequência de adultério, quando Davi viu a consequência da sua aparência, da sua falsidade, quando ele soube que Betseba se engravidou, a Bíblia fala que Davi fugiu para planejar e esconder a consequência da sua aparência, da sua
falsa aparência. E a Bíblia diz que quando ele quis esconder a sua aparência, ele quis englobar Urias, ele quis colocar Urias no meio. A Bíblia diz que uma ação de Deus fez com que Urias não foi dormir na sua casa. Misericórdia! Urias não foi dormir na sua casa, porque era o plano de Davi, era fazer com que Urias dormisse com a sua esposa e ele colocaria em cima de Urias o que ele havia, a sua falsa aparência, porque ele esqueceu, Davi estava no auge das suas conquistas. Davi estava no mais alto lugar. E a sua falsa aparência causou um tremendo buraco na vida dele. A partir daquele dia, a vida de Davi, meu irmão, ele teve que fazer algo tremendo para mudar a história da sua vida. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque a falsidade de Davi foi descoberta, querido. E tudo que você encobre será descoberto. E a partir daquele momento, a vida de Davi ficou algo, né? A reputação sua foi abalada. Oxaramanaia. Quando a pessoa está no auge, meu irmão, ela endurece os seus ouvidos. E qual foi a coisa maior que aconteceu no Éden? O auge de Adão e Eva, porque os seus olhos se abriram. Eles começaram a olhar para a sua aparência. Mas aquela aparência não era aquela aparência que Deus havia os criado. Aquela aparência é uma aparência totalmente fora. E eles começaram a olhar, os ouvidos deles já tinham endurecido, os seus olhos, eles não conseguiam mais ver a Deus. E quando a pessoa não consegue enxergar mais com seus olhos, olhos significa carne. A Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Então algo sobre eles ali, na característica que eles tinham, mudou. Mudou. A Bíblia diz que Ló olhou para a campina, Ló olhou, se estrepou. Davi olhou para Betseba, também. Vocês estão entendendo, igreja? E eu te pergunto, essa característica de Ló, quando ele olhou, ele viu o fim da sua derrota, porque ele estava no auge de um homem rico. Ele era comparado como um dos homens mais ricos, juntamente com Abraão. Ló olhou, e o final dos seus olhos só foi problema. E isso significa, sabe o que, meu irmão? Ele mesmo se caracterizou. Ele mesmo colocou uma qualidade nele mesmo, mas que não é de Deus. E tudo que não é de Deus é falso. Amém, igreja? Tudo que não é de Deus é falso. Oh, meu Deus. E a Bíblia diz que Davi, quando os olhos deles olhou e viu Betseba, a Bíblia diz que alguém relatou algo para ele. Joabe falou para ele, Joabe trouxe um relatório certinho para ele de quem era Betseba. Ela era casada. Depois você vê lá na sua casa. Ela era casada,
ela era compromissada, e o marido dela estava na guerra. E eu te pergunto, Davi não ouviu. Sabe por que ele não ouviu um conselho? Porque ele estava no auge. Vocês estão entendendo, igreja? Ele estava em cima e não conseguia ouvir mais. Naquela hora já era para Davi ter percebido. Naquele momento onde Joabe trouxe uma relação, porque ele perguntou sobre Betseba, quem que é aquela mulher? E Joabe trouxe a relação. Era para ele ter percebido. Era para ele ter entendido. Por quê? E Davi não conseguiu ouvir, porque ele estava no auge. Betseba ele colocou como mais uma conquista. Mas seria algo que ia definir a sua vida, querido. Amém, igreja? Aquela caracterização na aparência de Adão e de Eva é o que ia definir a vida deles, querido. Como definiu? Oxaramanaia. Aí vem Jesus. Lucas 12. Lucas 12, versículo 1. Aleluia! Versículo 12, capítulo 12, versículo 1 até o 3. Ajuntando-se, entretanto, uma multidão de milhares de pessoas, de modo que se atropelavam uns aos outros. O que Jesus tirou dali, querido? Jesus começou a dizer aos seus discípulos, Jesus estava no meio da multidão, no meio de um alvoroço, no meio de um atropelamento, e ele direciona aos discípulos e fala para eles: tende cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? Em outra tradução diz a falsidade. Jesus estava dando um alerta de que pessoas tinham mudado a sua aparência, a sua característica. Alguém que estava mudou, alguém que com as suas próprias decisões tornou uma característica diferente. E Jesus vai e direciona aos discípulos, fala com os discípulos, direciona os discípulos e fala para eles: cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus, querido? Eles não eram nada também, mas alcançaram o quê? Uma posição. Eles se tornaram de um grupo, né, dos fariseus e saduceus, de um grupo onde eles estavam no auge da posição deles. Aí adquiriram uma nova característica, adquiriram uma nova identidade, adquiriram uma nova posição em suas vidas, e que não era aquela posição. Talvez os fariseus e saduceus não lembraram mais de onde eles haviam saído. Talvez eles se esqueceram que saíram do nada para chegar a uma posição. E a posição deles eles enxergavam como uma conquista, como algo que eles conquistaram, algo que eles adquiriram. E Jesus estava preocupado com isso. E no versículo 2,
ele continua: nada há escondido que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. E tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados, será anunciado. E eu fiquei pensando, meu Deus, a preocupação de Jesus para com os discípulos, que essa característica seria a derrota deles, seria a perdição para eles. Eles teriam que fugir daquela característica onde os fariseus e saduceus tiveram adquirido. Eles adquiriram, o fermento representava o que? Uma aparência falsa. E essa aparência falsa, eles que criaram sobre eles. Por quê mesmo? Porque eles estavam no auge. Porque eles estavam em sucesso. E Jesus diz: cuidado, 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 cuidado. Porque essa falsidade, essa aparência deles, que eles escondem, será descoberta. Meu irmão, eu saí de casa hoje pensando, Senhor, essa palavra mesmo? A nossa aparência vai chegar uma hora, querido, aquilo que está escondido vai ser descoberto. Então, o que a falsidade ela encobre? A verdade que está em você. Há uma verdade que Deus tem para a tua vida. Há uma verdade que Deus quer para a tua vida. Mas aí é o quê? Uma aparência que nós criamos encobre a verdade. Quantos estão entendendo? E o que o fermento esconde será desconhecido. Misericórdia. E tudo que nós dissermos na escuridão, na característica que criou, na característica de uma aparência mudada, né? Será ouvida também. Por isso Jesus estava preocupado, cuidado com o fermento deles. Porque eles esquecem do que eles escondem, mas de tudo que eles falam, será conhecido. Tudo que nós falamos será conhecido, querido. Tudo que nós escondemos será conhecido. Misericórdia. E as aparências que nós colocamos em nós, nessa aparência falsa, nessa aparência que nós achamos, nessa característica contrária, é o que esconde Cristo e a palavra dele na sua vida. O Senhor Jesus quer se tornar, aleluia, de fato e de verdade, grande e verdade na sua vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E essa falsa aparência, ela será descoberta quando? Olhando pelo texto que Jesus está falando, no final dos tempos. E nós não vamos esperar que a nossa aparência, xaramanaia, a nossa falsa aparência seja encontrada só lá no final dos tempos, querido. Nós precisamos acertar hoje, assim como fez Davi, assim como recuperou Davi o amor que Deus tinha sobre ele, o homem segundo o meu coração. Amém, irmãos? Porque Davi adquiriu uma identidade que não era dele, porque ele esqueceu de onde saiu. Ele esqueceu que da onde ele estava,
A Bíblia diz que ele foi até beneficiado, né? Por causa da aparência. Por que que os irmãos deles não foi ungido como rei mesmo? Qual que era o problema? Aparência. A aparência não batia com aquilo que Deus tinha. Os homens vê de uma forma, Deus vê diferente. Deus olha diferente para você, querido. Amém? Em nome de Jesus. E por que que Davi caiu na mesma situação da onde ele tinha recebido o benefício? De alguém que foi rejeitado porque a sua aparência não condizia com aquilo que Deus tinha. E Davi criou algo dentro dele que não era necessário Davi criar, meu irmão. Não é necessário você criar uma identidade diferente para a tua vida, amém, igreja? Não é necessário, porque Deus tem algo verdadeiro para você em nome de Jesus, e aquilo que você cria, encobre a verdade de Deus na sua vida. Encobre. Oh, xaramanaia. Você mesmo traz. Você mesmo encobre. Você mesmo traz o fermento. Misericórdia. E aconteceu com Ló e Davi. Aconteceu com Ló e Davi, querido. Mas Davi ousou, teve ousadia para restaurar. Ló não teve. Vocês estão entendendo, igreja? Davi teve a oportunidade de mudar a sua aparência. Davi teve a oportunidade de mudar a verdade que havia dentro dele. A verdade que Deus tinha sobre ele. E como é que se recupera isso? Sabe o que significa falsidade, meu irmão? É qualidade do que é falso. É uma característica criada por alguém. É o contrário da verdade. Então eles criaram uma aparência que era contrária a toda a verdade. Eles criaram uma aparência que era contrário a toda a verdade. Eles criaram uma aparência, falsidade, meu irmão. Olha que interessante que é isso aqui. A falsidade é o que dá a verdade, só se aproxima na aparência. Qualidade do falso é a característica do que é contrário à verdade. Ou que dá a verdade, só se aproxima na aparência. Tem gente que só quer se aproximar de Deus para aparentar. Vocês estão entendendo, meu irmão? Aparentar uma coisa que ela mesma criou, que ela mesma fez. Aleluia. Falsidade, sabe o que é, meu irmão? É atribuído do que se opõe à verdade. Toda característica criada fora da verdade de Deus, meu irmão, vai se opor à verdade. Misericórdia. E a tendência disso é viver enganado. Quantos estão entendendo? Mantenha a sua identidade, querido. Não queira trazer nada de fora para a tua vida. Não queira trazer nada do que aparentemente mas não é. Mas traga algo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi trouxe a restauração. E como é que Davi fez essa restauração? Arrependimento.
Amém, igreja? A Bíblia diz que o arrependimento de Davi trouxe de novo uma identidade, uma verdade clara para Deus e para os homens. Davi restaurou a sua aparência. Davi restaurou aquilo que se havia perdido. Amém, igreja? Tudo o que é escondido virá à tona. O Xaramanaia. Sabe o que você vai fazer hoje, querido? Se arrepender. Não sei qual é a posição que você está hoje, se é no auge, não sei. Mas nós temos que arrepender, em nome de Jesus. Ló perdeu tudo, porque a aparência que ele tinha de alguém que enxergava, não enxergou mais. Se limitou. Perdeu. E nós aqui, como eu tenho pregado, nós não estamos aqui para perder. Estamos aqui para ser vitoriosos no Senhor. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E os fariseus se escondiam, achando que o que eles escondiam não iria ser conhecido nunca. E Jesus vem e fala, não, tudo que você esconde vai aparecer. Deus vai expor. E ali, nessa passagem, Jesus está falando sobre a volta dele. Jesus está falando, vocês estão escondendo uma verdade que está aí, só que na hora que eu chegar, essa verdade vai ser exposta e vai mostrar quem vocês eram. Então, querido, adquire em nome de Jesus, hoje, restaura a sua aparência. Em nome de Jesus. Esta é a palavra para nós nessa noite. Restaurar a nossa aparência para com o Senhor. Porque tem coisas que vêm sobre as nossas vidas, e tem coisas que vêm como fermento para levedar toda a massa. E o que Deus tem para você é muito maior. Amém, igreja? É muito maior. Muito mais do que uma aparência de algumas coisas, do que... Meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje à noite você entrar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu preciso mudar a história da minha vida. Em nome de Jesus. Tem uma outra conceito de falsidade. É alguém que pretende ser verdadeiro. E eu te pergunto, fariseus e saduceus eles pretendiam ser verdadeiros. Por quê? Porque eles conheciam a Bíblia. Eles pretendiam ser verdadeiros. Eles buscavam ser verdadeiros, mas escondiam. Era escondido. E aquilo que era escondido não era praticado por eles. Amém, igreja? Então eles tinham o que eles só pretendiam ser verdadeiros. E não eram verdadeiros. E é uma grande tendência para se enganar em relação à verdade. Misericórdia. E Deus hoje, querido, trouxe você aqui para que você possa restaurar a sua aparência verdadeira na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé?
Feche seus olhos, quero chamar o louvor, por favor. Aleluia. Se coloque agora na presença do Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia, Jesus. É hora de você falar com Deus. É hora de você falar de você para Deus, querido. Xaramanai, chore, cantaramanai. Aleluia. A sua aparência encobre as verdades. Qual é a tua aparência? Fala com Deus nessa hora, querido. Deus tem algo grandioso para a tua vida. Deus tem algo sensacional para a tua vida. Oh, Xaramanai. Adão, o que você está fazendo aí, Adão? Eu me escondi. Eu ouvi a sua voz na viração do dia e escondi. Mas quem mostrou para vocês essa nova aparência? Quem revelou a vocês essa nova aparência? Oh, Xaramanai. Oh, Xaramanaias. Oh, Ramanashuri Kandaramanaya. A Bíblia diz que Jesus estava no meio de uma multidão e ele estava sendo apertado por um lado, por o outro. Mas ele focou os seus discípulos e a preocupação de Jesus era essa. O que pode mudar a nossa história para com Deus, querido, é nós tentarmos encobrir as verdades do Senhor em relação a nós mesmos. Que nenhum tipo de fermento venha cobrir, querido, aquilo que Deus tem de verdade na sua vida. Em nome de Jesus. E Jesus deixou bem claro para eles: olha, se vocês encobrirem sobre a minha verdade, sobre a mim, vocês serão expostos. Jesus estava dizendo para os discípulos, sejam fortes em relação a mudar a sua aparência. Não aceite nada que possa mudar a sua aparência, meu irmão. Que venha da mentira, que venha do auge da sua posição, que venha das suas conquistas. Não deixe que isso venha mudar nada, em nome de Jesus, a tua aparência.
Oh, Xaramanaya, Xoricantaramanaya. Em nome de Jesus. A derrota de Ló ficou clara. Davi encontrou a restauração. E Deus está propondo para nós nessa noite restauração para a tua vida. Restauração. Restauração. Esse é o nosso papel como igreja, como homens e mulheres de Deus. Restauração, cura da nossa aparência real, da nossa aparência verdadeira. Por algum momento da sua vida você esqueceu, querido, quem você é, quem você é, quem você era. Mas chegou a hora, em nome de Jesus, você colocar a sua vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. As nossas aparências falsas é que encobrirão a verdade de Cristo. Oh, Xaramanaya. Nome de Jesus, da palavra. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Oh, no Cantaramanaya. Aleluia, Jesus. Que o Senhor derrama força sobre a tua vida, ousadia, traga restauração sobre a tua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba a presença do Senhor na tua vida, receba a glória de Deus na sua vida. Davi mudou, Davi restaurou, se arrependeu, porque foi descoberto, foi exposto. Misericórdia de nós, Pai. Por isso nos fortalece na caminhada. Fortalece o nosso interior abalável, Pai. Aonde por algumas situações, palavras, nós venhamos, nós mudamos a nossa convicção para com a verdade, para com Cristo.
Oh, Jesus, que nós não venhamos perder, nós não venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, esquecer de onde nós viemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos restaura, nos cura, renova, traz algo novo, Senhor, nas nossas vidas. Oh, Jesus. Oh, ricanta manaia, shuricanta manaia. Oh, ricanta manaia. Deus apontou que aquela aparência de Abinadab, do irmão de Davi, não estava compatível com as verdades de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Mais uma vez. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. São todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor renove, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor traga realmente aquilo que é dele para a tua vida, aquilo que é realmente dele para você. Não tente criar nada, não tente mudar o que Deus tem para você. Em o nome de Jesus. Nunca esqueça de onde você veio, de onde você saiu. Mas que você é importante para o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se os fariseus, se os saduceus tivessem essa oportunidade de se arrepender, a mesma oportunidade que você está tendo, querido, de se arrepender de uma aparência falsa que você tentou adquirir para a sua vida. Eles teriam mudado o final da sua história. Eu não sei quantos fariseus e saduceus se converteram. Deus tem algo para você. Deus quer
te levar para a eternidade. E o arrependimento é isso. Aleluia. É trazer algo de Deus para as nossas vidas. Deus está trazendo algo para a sua vida nessa noite. Deus está trazendo algo verdadeiro para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. E Satanás não tem nenhum acesso a essa verdade. Satanás não tem nenhum acesso a essa verdade que se refere a você, querido, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Se Jesus estava preocupado com seus discípulos, imagine Ele comigo e com você. Que a unção da graça, do poder do Espírito Santo, na dependência do Senhor, meu Pai, esteja sobre as nossas vidas. Esses dias difíceis, oh Deus, aonde a nossa aparência possa ser abalada, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, nos fortalece. Nos fortalece. Toda a nossa vida está aberta para Ti, Senhor. Aberta. Houve acerto. Aleluia. Houve restauração, houve cura. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Porque o Senhor é maravilhoso. Que a graça e o poder do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, em toda a sua vida, a sua história, seus filhos, filhas, tudo, para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Estamos encerrados. Que Deus abençoe você, em o nome de Jesus. Que Deus te leve em paz, debaixo da unção, da graça do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém.